Olá pessoal, muito boa tarde, graças a Deus, hoje é sexta-feira, 13 de março de 2020, começando mais uma edição aqui do seu Metrô Esportivo, fazendo aí o convite também para a galera que sempre nos escuta através da rádio, né? Começando pela rádio Farol de Touros, que aí abrange São Miguel do Gostoso, abrange também Pureza, Baixo Verde ali, né? João Câmara, enfim. E também a rádio FM Central de Pedro Avelino. Sejam muito bem-vindos, vamos começar aí mais um Metrô Esportivo, que hoje tem a honra de receber um grande amigo que eu fiz aí nessa longa jornada, e também, cara que, digamos, o CEO da editora Primeiro Lugar, meu amigo Rafael Moraes. Rafael, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Diego, boa tarde para você que está acompanhando o Metrô Esportivo, TV Metropolitano. Já estive aqui em outras oportunidades, em outros momentos, com outros apresentadores. Primeira vez contigo, então estou aqui para falar de futebol, falar de esporte, falar de livros também. Se você quiser, eu estou aqui disponível. Opa, é isso aí. Vamos começar aí dando a primeira notícia a respeito de Jadson André, né? Que ele conseguiu uma vaga aí para as oitavas de final lá do Sydney, da competição, né, de surf de Sydney, da QS da Austrália. E aí é uma competição que garante aí pelo menos 10 mil pontos no ranking. Então ele conseguiu, junto com o paulista Thiago Camarão, né, são os únicos sul-americanos nessa competição. E o brasileiro tem uma pedradura aí, né, a parada dura, que ele vai enfrentar um japonês, até anotei aqui, cadê, rapaz? O Shun Murakami. O Shun Murakami vai ser o adversário do Potiguar Jadson André, que aí vale salientar também que nessa competição o Jadson, o ano passado, foi vice-campeão, né? Então, quem sabe aí consiga mais quem sabe que agora deixa de ser o vice, né? E passa a conseguir o título esperado. Vamos torcer aí, né? O Jadson tem qualidade, já disputou a Elite junto com o Ítalo também nos últimos anos. Então, e se ele foi vice no ano passado, ele chega já nessa competição como um dos favoritos também, está repetindo o sucesso do ano passado. É isso aí. Então, boa sorte, Jadson André. Também informar que essa final de semana sempre vai ser bem movimentado, né, em relação aos eventos esportivos. Começando amanhã, que vai ter o encerramento, né, do torneio de feminino de basquete Master lá na ABB, a partir das 9 horas da manhã, né? Então, a competição que já vem desde o início da semana tem sido aí disputado pelas equipes femininas. Então, amanhã é o encerramento às 9 horas da manhã lá na ABB, ok? Também tem uma etapa seletiva do Karatê que vai acontecer lá no Palácio dos Esportes a partir das 15 horas, na verdade, até as 17h30. Então, vai acontecer uma seletiva, os atletas tudo se preparando para mais uma competição aí, quem sabe conseguir alguns pontos e disputar a seletiva nacional. Além disso, no final de semana, no domingo, tem o encerramento, né, do Campeonato Brasileiro de Tênis Interclubes, né, profissional. As categorias divididas aí em masculino e feminino, né, tanto na parte no duelo simples como em dupla. E aí, no domingo será um encerramento, juntando tudo aí, Rafael, premiação de 15 mil reais. Então, quem quiser acompanhar, é só ir lá para o Aeroclube a partir das 5 horas da tarde, tá ok? E também tem movimento aí, eu disse que ia ser bem movimentado o final de semana, começando pela SADEF também, né? Que vai enviar pelo menos, juntando aí, 130 atletas que vão disputar o Norte e Nordeste, né, do circuito Caixa de loterias. E aí vai ter halterofilismo, natação e também o atletismo. Então, 130 atletas vão disputar aí esse desafio que vai acontecer lá em Recife, tá? Então, vamos torcer aí também para a galera Potiguar ver que aí, só lembrando também que essa pontuação dá direito também pontos para o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Então, e lembrando que essas outras modalidades, além do futebol, representam o Rio Grande do Norte com tanta força quanto o futebol representa o nosso estado, né? A SADEF, por exemplo, é uma das referências a nível nacional, né? Internacional, inclusive. Exatamente. Competidores que disputam as Paralimpíadas e trazem ótimos resultados, medalhas para o Brasil.
É isso aí. Então, dado esse recado também, lembrando que, já começando, adentrando no mundo do futebol, as meninas, né? Desculpa, as meninas do Cruzeiro de Macaíba vão enfrentar, logo no início aí do Brasileirão A2, né? Que é praticamente a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, vão enfrentar neste domingo o Sport, né? Lá no estádio Aldemir da Cunha, onde elas vão dar o início nessa competição. Então, o Cruzeiro está no grupo C, né, junto com o Náutico, junto com o Bahia, junto com a UDA, se eu não me engano, de Alagoas, e o Alto Esporte da Paraíba. Lembrando que o Cruzeiro participa, porque o ano passado ela foi campeão potiguar. Então, quem é campeão do estado e tal, já tem direito a essa vaga na competição. Rafael, queria até que você fizesse um comentário. O Cruzeiro hoje é referência, né, do Cruzeiro de Macaíba, o referência do futebol feminino potiguar. O ano passado, elas chegaram a disputar a competição, mantiveram o treinador, tem ainda a parte da base. Queria que você falasse um pouco o que esperar do Cruzeiro nessa competição. Lembrando que o ano passado, ela chegou a ficar na 4ª colocação e terminou a competição com 7 pontos. Primeiro que não é fácil para o futebol feminino nordestino, não só o futebol feminino do Rio Grande do Norte, o futebol feminino brasileiro como um todo, são poucas as equipes que conseguem ser sustentáveis, como são as equipes, por exemplo, do futebol masculino. No Rio Grande do Norte essa realidade não é diferente, então as meninas que estão indo disputar esse campeonato estão indo na marra, na força, na vontade mesmo, né? Porque o esporte, a modalidade de futebol feminino no Brasil ainda, mesmo depois dessa última Copa do Mundo, mesmo depois de tudo, toda a evolução que já aconteceu ainda não chegou ao ponto de ser autossustentável no Brasil, né? Então elas vão com a cara e a coragem tentando resultados. É isso aí, tá vendo aí a foto do título do ano passado, disputado contra o União também, o União que sempre vem forte aí, mas tá aí, o Cruzeiro, boa sorte meninas. Quem sabe tá com um bom resultado lá de Recife, tá ok? Rafael, a gente não tem outro assunto a não comentar. Antes de a gente falar do estadual, da rodada da Copa do Nordeste, isso que está tomando conta, não só aqui, como a gente recebeu a notícia ontem do primeiro caso, mas sim é algo mundial, né? A respeito do coronavírus. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte pediu para que cancelasse, né? Assim, pelo menos que os jogos acontecessem de portão fechado, né? E devido a isso, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer emitiu um comunicado pedindo dizendo que o torneio de futebol por prevenção, o torneio de Copa dos Campeões de Bairros seria paralisado por tempo indeterminado, né? Justamente para precaver esses atletas. Aproximadamente 600 atletas iriam disputar essa competição. É algo preocupante. Muita gente que a gente acha a respeito do pessoal que toma conta, a parte política, enfim, acredita que pensava que era brincadeira, mas é algo que se tornou preocupante e, claro, a gente precisa tomar todas as prevenções possíveis, né? Sim, em todos os níveis da sociedade, não só no futebol, no esporte, em qualquer tipo de evento, cada entidade, ou cada empresa, ou cada instituição estão buscando as suas formas de se prevenir contra esse vírus. O coronavírus é o Covid-19, né? Então é algo que no Brasil ele está chegando no Brasil agora. No Rio Grande do Norte o primeiro caso foi ontem, diagnosticado, confirmado, né? Então tem que ter toda a precaução, tem que seguir as orientações de quem entende do assunto. A Secretaria de Saúde, ela recomendou, é uma sugestão, ela destacou isso, que é uma sugestão, nas partidas do Campeonato Potiguar de Futebol, com mais de 100 espectadores, essas partidas, ela sugere que essas partidas aconteçam com portões fechados, ou seja, quase todos os jogos, né? Com exceção de alguns jogos do Força e Luz, os jogos dos times aqui de Natal que não tem uma torcida tão grande. Os jogos de ABC América, por exemplo, todos eles ultrapassam
Essa marca de 100 pessoas é uma marca muito pequena, é uma sugestão, ou seja, para o jogo da quarta-feira da semana que vem, por enquanto o América não precisa acatar essa sugestão, ainda não é uma determinação, pode ser que ela se torne, de acordo com a evolução dessa epidemia aqui em Natal e no Rio Grande do Norte, mas eu concordo com isso, né? Se todo mundo está se mobilizando para tentar conter os efeitos do coronavírus, por que o Rio Grande do Norte, por que Natal não vai seguir o mesmo se a ameaça já chegou à nossa cidade? Rafael, uma coisa interessante também é o seguinte: esse final de semana a gente tem Fórmula 1 lá no Grande Prêmio da Austrália, abrindo a temporada. Foi adiado. A FIA preferiu adiar, né, porque teve alguns membros da McLaren que contraíram o vírus. Sim. A UEFA, alguns jogos pela Champions League, portões fechados, né? A Itália também com alguns jogos. A rodada da semana que vem do Real Madrid, do City, já foram adiados. Portão fechado. A Conmebol nessa semana decidiu adiar os jogos da semana que vem, justamente por causa disso daí. Por que você acha que a CBF, vendo que todo mundo está passando por isso aí de cancelar ou dar uma parada, a CBF ainda viu que não era o momento de cancelar jogos? Não, acho que a CBF está consultando constantemente os órgãos, as entidades que são responsáveis por determinar como anda a epidemia aqui no Brasil. Então, de acordo com as informações que ela recebe, ela vai tomar essa decisão. Se ela tomou essa decisão, eu acredito que ela foi responsável a ponto de entender que ainda não é necessária essa medida drástica. Mas aí, à medida que os casos forem aumentando, à medida que a situação for ficando mais crítica, ela não vai ter solução, ela não vai ter alternativa e inclusive, acredito que venham determinações para que isso aconteça. Então, eu concordo, se a CBF tem essa informação de que é possível ainda manter os jogos, mesmo com portões fechados, então eu concordo que tem que continuar. Agora, a partir do momento que não for mais possível, tem que acatar. Beleza, é isso aí. Vamos ver aí como é que serão as medidas tomadas durante a semana, enfim, vamos aguardar tudo o que acontece. Já, antes de a gente ir para o nosso intervalo, vamos falar aí dos nossos parceiros que contribuem para o Metrô Esportivo, começando pela Peixada do Compadre, que oferece goiamum, peixes, caranguejo, camarão, lagosta, além de petiscos, galinha caipira, carne de sol, picado e muito mais. A Peixada do Compadre fica na Avenida Prudente de Moraes, em Candelária. Livraria Câmara Cascudo, você encontra uma diversidade em livros paradidáticos, livros jurídicos, material para escritório e toda uma infinidade de papelarias. Desfrute de um ambiente super agradável. A Livraria Câmara Cascudo está localizada no centro da cidade, na Zona Norte, no Partage Norte Shop, e no centro de Parnamirim. Livraria Câmara Cascudo, a livraria número 1 do RN. E claro, o Hiper Suca Troca, que ela é pioneira na comercialização de peças recondicionadas no estado, sendo referência no segmento com grande credibilidade e amplo mix de produtos com qualidade, garantia e preço justo. O Hiper Suca Troca fica na Rua dos Carcarás, 125, de Sete de Rosário. O telefone é 3213-3313. É isso. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já a gente volta com mais Metrô Esportivo. O que é coronavírus? É o 7º membro de uma família que recebe o mesmo nome, de um gênero que recebe o mesmo nome de outros 6 vírus e que normalmente infecta algum mamífero silvestre, como morcego, rato, transmite para outro mamífero e transmite para o ser humano. Provoca o Covid-19, assim foi nomeada a doença, provoca doença respiratória parecida com pneumonia. É importante lembrar que algumas medidas de prevenção podem ser adotadas. Tem inúmeras medidas que podem ser adotadas pela população para que a gente evite a transmissão, não somente do coronavírus, mas de qualquer outro vírus respiratório. Então, lavagem das mãos com frequência, utilização de lenço para cobrir nariz e boca ao tossir e descartá-lo após o uso, assim como evitar locais com aglomeração de pessoas e não compartilhamento de objetos pessoais, seja talheres, pratos, copos, garrafas. Então, todas essas medidas elas auxiliam nesse processo de não transmissão do vírus.
No Colégio PH3, os alunos são incentivados através de uma metodologia exclusiva de ensino. Além disso, o PH3 tem estrutura completa, tradição no ensino e tempo integral. Colégio PH3, transformando alunos em pessoas melhores. Show de prêmios Nordestão, emoções o ano inteiro. São mais de 350 prêmios. São 24 Smart TVs, 24 iPhones e 24 notebooks. São 4 motos, uma a cada 3 meses. Tem 12 bolsas de estudos no valor de R$6.000. E mais, tem 240 cartões de compras Nordestão. E este ano, o Show de Prêmios vai sortear 2 carros por mês. Show de prêmios Nordestão, emoções o ano inteiro. Parnamirim é uma das cidades de maior potencial de geração de empregos do estado. A prefeitura oferece incentivos e atrai empresas e novas vagas. Todo mundo olha Parnamirim hoje e é uma cidade que está em pleno crescimento, em plena expansão. Esse é o caminho, esse é o futuro, né? E Parnamirim vai se tornar uma grande potência do Rio Grande do Norte e uma das principais cidades do país. As obras de saneamento por toda a cidade empregam centenas de trabalhadores, a maioria de Parnamirim. Ela beneficia hoje uma média de 500 funcionários, beneficiando muitas famílias da nossa população. É bastante importante, tanto para os moradores que ganham com o desenvolvimento da cidade, como para nós, colaboradores. Parnamirim tem crescimento econômico com empregabilidade. Parnamirim, Parnamirim, Parnamirim. A Prefeitura trabalha e presta contas a você, cidadão e cidadã de Parnamirim. Só no ano passado, a Prefeitura restaurou 25 praças na cidade. Uma delas foi a Gentil Ferreira, no Alecrim, símbolo do bairro e ponto de encontro e lazer para milhares de pessoas. Já no Tirol, a restauração da Praça Augusto Leite e sua quadra de esportes garantiram mais bem-estar, conforto e lazer à população. E tem muito mais obra por aí. A Prefeitura trabalha, a cidade melhora. Prefeitura do Natal. Voltamos com mais Metrô Esportivo aqui na sua TV Metropolitano, canal 23.1, a cabo 130 e também nas rádios, né? Na FM Central lá de Pedro Avelino e na FM Farol de Touros também nos acompanhando. Falar aqui com relação a uma mensagem que eu recebi do grande Ribamar Cavalcante. Ele fala aqui que pede, na verdade, oração, certo? Corrente e tal, para o ex-atleta Jamiel, né, que atuou tanto nas equipes do Alecrim e Ferroviário. O Jamiel está lá tá internado na UTI e o estado é muito grave, então fica aí a mensagem do Ribamar Cavalcante e a corrente de oração para que Jamiel saia dessa aí, tá bom? Vamos seguindo, começando aí, antes de a gente falar um pouco da Copa do Nordeste, que vai interessar mais. Lembrando que o Ministério Público do Rio Grande do Norte interditou o Nogueirão, Manuel Leonardo Nogueira, pelo fato da questão da acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. E aí o Potiguar disse que ia entrar com um recurso para que ver se dá um efeito, consegue aí um efeito suspensivo, né, já que tem 2 jogos que vai cumprir fora, mas o jogo que vai ter no Nogueirão será apenas no dia 25 contra o ABC. Rafael, é só rapidinho aí, é uma coisa que a gente está cansado de ver desde o início da temporada, né? Todo ano a gente tem problema com questão de laudo dos estádios. O Nogueirão, desde 2014, vem passando por uma série de problemas, teve reforma e tal, mas mesmo assim, essa questão, o que acontece, né? O pessoal já sabe de qual é salteado que tem que estar tudo regrinha e tal, mas não cumpre. Tá sempre querendo tapar o sol com a peneira, né? Porque a própria atitude do Potiguar, depois da interdição que foi feita agora, foi de tentar uma liminar para continuar jogando lá até o final do estadual, ao invés de buscar uma solução
perante órgãos públicos, privados, a própria entidade que administra o estádio, não. O Potiguar prefere manter a situação do Nogueirão com problemas e aí pode até conseguir eliminar, né? Mas depois que acabar essa eliminar, vai acontecer o quê? Vai interditar novamente? Então, falta de profissionalismo mesmo, né? Falta de buscar as vias corretas para tentar corrigir o problema. É isso aí. Vamos falar um pouquinho aí de estadual, já que teve rodada ontem, né? O início da quinta rodada. O Açu recebeu o Globo e acabou perdendo lá no Edgarzão pelo placar de 3-2. Os gols do Globo foram marcados por Rogério 2 vezes e também pelo Alain. Descontaram Eduardo e Lucas. Pela classificação, com essa vitória, né, o Globo chegou à liderança também da competição desse segundo turno com o ABC, tem os mesmos números, mesmo 9 pontos, mas perde no critério ali. Então, hoje, se acabasse o campeonato hoje, ABC e Globo estariam fazendo a final do segundo turno. Já o Açu caiu para o 4º lugar, já tem 5 jogos. Fel, eu acho que a Açu já deu adeus nessa competição. Para o Açu já ficou difícil, são 2 jogos a mais que ABC e América, por exemplo, isso, que são os 2 favoritos para conquistar essa vaga na final do turno. Eu acredito ainda que ABC e América vão chegar a essa final, como foi no primeiro turno. Inclusive, até curioso, dia 1º de abril tem ABC América novamente, isso, pelo segundo turno, e vamos ver se vai ter público ou não, né? A depender da situação do vírus, do coronavírus aqui em Natal. Mas o Açu acho muito difícil, e o Globo, ele está na disputa, isso, voltou para a disputa agora com 9 pontos, empatou com o ABC, mas está com um jogo a mais que ABC e o próprio América, que está na 3ª colocação com 7 pontos, e o próximo jogo aí que é importante, que pode definir muita coisa, porque o próximo jogo, que é só lá no dia 25 de março, é entre Globo e América. América e Globo, porque o América tem um mando de campo. Então vai ser um jogo importante. Quem vencer pode sair na frente para tentar essa vaguinha na final. É isso aí. Lembrando também que, no caso, como o América já enfrentou o Açu e teve aquele empate, então pode ser esse jogo do dia 25. É um jogo praticamente crucial, né? Também para as 2 equipes. Lembrando que no domingo o Globo volta a campo, vai enfrentar o Santa Cruz lá no Barretão a partir das 4 horas da tarde. Já fica com outro jogo a mais, mas de qualquer maneira embola o campeonato, né? Se vencer vai botar mais pressão no América. O América que está passando por uma sequência frenética, né, de jogos decisivos, um atrás do outro, e o elenco não suporta isso tudo. O Roberto Fernandes já está falando disso há algum tempo, então o Globo pode botar mais pressão ainda no América. O jogo contra o América pode ser mais decisivo do que ele já é hoje. É isso aí. Agora falando de Copa do Nordeste, e já começando com a partida do América, amanhã, lá na Arena das Junas, a partir das 4 horas da tarde, o América enfrenta o Bahia. Rafael, um empate, Copa do Brasil e tal. Você já teve até o treinamento, né? Vamos fazer um treinamento, o último treinamento hoje, já está lá no CT, mas algumas coisas vão ficar fechadas, então a imprensa não vai ter acesso por aí. Diante de toda essa maratona, esses jogos e um jogo decisivo contra o Bahia, você acha que Roberto Fernandes vai poupar para quarta-feira ou força máxima? Ele já falou isso, eu tenho certeza que ele não vai com força. Ele vai com força máxima do momento, mas ele não vai com a força máxima titular do América. Ele já falou, inclusive, na entrevista nessa semana, que chegou o momento de priorizar. O América tem pouquíssimas chances de se classificar na Copa do Nordeste, eu acho que é menos que 2% de chance. Os últimos resultados não foram bons, isso é evidente. Inclusive, o time do Roberto Fernandes tem menos que 50% de aproveitamento desde que ele chegou. Foram 7 empates em 11 jogos, então esses resultados, tudo bem, não perdeu, mas também não ganhou. Esses jogos, esses resultados, eles acabaram deixando o América quase fora do páreo da Copa do Nordeste. Ele tem um jogo muito decisivo na quarta-feira que vem, que vale muito mais, inclusive, em dinheiro, né? Tem a premiação de passar para a quarta fase da Copa do Brasil contra o Juventude, um jogo que o América precisa vencer, porque o empate lá em Caxias do Sul não garante classificação. Então o América precisa ter o seu time inteiro para o jogo da quarta-feira. Já falou isso na entrevista, eu acredito que ele vai formar um time alternativo, assim como já foi na véspera do primeiro jogo da Copa do Brasil, contra o Frei Paulistano. Ele já entrou com um time alternativo, um time que não é considerado o time titular, e nessa partida certamente ele deve repetir, não a escalação, mas repetir essa estratégia.
Vamos lá, vamos ver como é que vai se comportar esse América amanhã diante do Bahia. Além disso, também a gente vai ter lá Imperatriz, no Maranhão, Imperatriz e ABC. O ABC, técnico de A, relacionou 18 jogadores. Dentre eles, você tem Felipe Manuel, o Cedric e o Paulo Sérgio, né? Então, voltas aí importantes para quem quer brigar por uma vaga. Isso a gente vem comentando a semana aqui pro ABC. Precisa vencer, não tem outra coisa. E torcer lá, vai que o Sport dê uma vacilada diante do Confiança, que é a melhor equipe do Campeonato do Nordeste. A propósito, o ABC tem uma projeção que tem ideia de que pode começar a partir da manhã com a seguinte maneira: Rafael no gol, Pedro Souza, o Joécio, Vinícius e Richardson, Felipe Manuel, o Cedric e o Jailson. Na frente, Berguinho, Paulo Sérgio e Igor Goulart. Rafael, esse também você acha que esse vai ser o time? Eu acho que sim, a dúvida é com relação ao Paulo Sérgio, apesar... Paulo Sérgio vai para o jogo, né? O Joécio, que é dúvida, ele ainda não está 100% recuperado. Inclusive, isso é uma questão bem polêmica no ABC, porque o departamento médico acredita que os jogadores não estão 100% para jogar, então é melhor poupá-los das partidas, só que o ABC está com um elenco muito reduzido. Eu venho falando já há várias semanas que a reposição do ABC, o time do ABC é muito bom. O time do ABC, inclusive, conseguiu ganhar o turno, tem bons resultados durante o ano, bate de frente com times de outras séries, mas não consegue ter a reposição no elenco como deveria ter. Quando perdeu o Alisson, quando perdeu agora o Pedro Costa na lateral direita, o Bruno Souza não entrou no mesmo nível, o João Paulo agora se machucou no final de semana. A reposição do ABC não é boa, mas a dúvida do ABC hoje é essa: Joécio joga? Joga. Se Joécio jogar, o Richardson vai para a lateral esquerda fazer a função, fez muito bem no último jogo. É um jogador que não é tão ofensivo, mas consegue equilibrar bem o setor defensivo do ABC. Se o Joécio não for, aí o Richardson vem para a zaga e o Marlon volta a ser o lateral esquerdo titular do ABC. Então a dúvida é essa: o time deve ser realmente esse que você falou, com exceção do Pedro Souza, que não está na lateral direita. É o Bruno Souza, né? Só uma correção. Desculpa, só o Bruno Souza. Mas é esse time, com o Felipe Manuel voltando, fazendo a saída de 3, junto com os 2 zagueiros, os laterais subindo para a linha de meio campo, e o ABC atacando sempre com 3, 4 homens lá na frente. O Igor Goulart vai entrar na ponta, jogando pela ponta ao lado do Berguinho. O Jailson deve fazer a função que era do João Paulo, mais centralizado nessa partida contra o Imperatriz. Precisa vencer para poder, não tem outro resultado. Se não vencer, vai ficar sem chance de se classificar também. Precisa vencer e torcer contra o Sport, contra o Confiança. É isso aí. Boa sorte então aos potiguares que vão disputar a Copa do Nordeste. Boa sorte aí aos torcedores do Globo também, que vão ter aí mais rodada do estadual. E aí, antes, para a gente encerrar o programa, a gente vai falar um pouquinho da editora Primeiro Lugar, né? Você também, além de comentarista, você também trabalha na parte de edição também dos livros. Queria que você contasse um pouquinho a respeito, para quem não conhece ainda, livros que já foram lançados, por exemplo. Comenta aí um pouquinho a respeito dessa editora Primeiro Lugar. Então, nós fundamos a editora Primeiro Lugar, a editora especializada em literatura esportiva. Hoje nós já estamos lançando livros com outros temas, né, com um selo chamado Extracampo. Se a pessoa não escreveu se o autor quer publicar um livro e não é de futebol ou de esporte, também pode publicar, mas é uma editora especializada em literatura esportiva. Já lançamos vários livros aqui em Natal e no Brasil todo. Livros técnicos sobre futebol, como Dados FC, a gestão da informação aplicada ao futebol, Futebol, Arte e Ciência, o livro As Táticas dos Campeões, que vai ser lançado agora no meio do ano. Já lançamos uma coleção aqui em Natal, a Grandes Craques RN, que já tem 3 livros, que é o Ivão Terrível, Moura o Príncipe Negro. O terceiro foi o Fabiano Paredão. O quarto vai ser o Robson, o Capitão, que o autor está aqui do meu lado, Diego Breno. E até o fim do ano, mais um livro, esse mais ligado ao ABC, que ainda não foi definido, mas já estamos em tratativas. Então são diversos livros. Quem quiser acompanhar é só ir no nosso site ou nas nossas mídias sociais, @ED_Primeiro-Lugar, ED com D mudo, Primeiro Lugar por extenso, ou então no site, né, edprimeirolugar.com.br, tem lá toda a listagem de livros, todos que nós lançamos até o momento. É isso aí, cara. Na hora, essa é a segunda vez, na verdade, eu vou até confidenciar aqui. A primeira a gente participou do livro Adeus Copa, né, que também foi um grande sucesso, com vários autores falando de umas crônicas a respeito de determinados jogadores que disputaram a Copa de 2018. E aí eu também tive essa honra de escrever o livro, o Robson, né, o Capitão,
em que a gente vai contar um pouquinho da história, boas histórias, de um cara que se tornou ídolo aí da nação americana, um cara que tem o respeito por onde passa, é um cara que, sem dúvida, é um personagem muito bacana do futebol, não só nordestino, mas exclusivamente futebol potiguar. O livro que está em campanha de reserva, né? Quem quiser reservar pode ganhar desconto durante a pré-venda. Acessa lá o site da editora ou nossas mídias, no Instagram, no Facebook, no Twitter, que você vai encontrar as informações certinhas para fazer a sua reserva. É isso aí. Então, Rafael, eu quero agradecer a sua presença aqui, mas é a primeira de muitos que poderão vir por cá, tá bom? Muito obrigado e sinta-se à vontade de mandar um alô para quem você quiser. Obrigado, Diego. Manda um alô para quem está acompanhando lá em casa, né? Os meus pais, Hélio, Ilma, para a turma da Rua do Sabão, lá em Nova Descoberta, tá bom? Mandar um abraço para minha esposa também, Julita, para não apanhar quando chegar em casa. Grande Julita, aquele abraço também. Galera, muito obrigado. Vamos encerrar aí mais esse Metrô Esportivo. Mas antes, claro, não esquecendo dos nossos parceiros que estão sempre dando aquela força, aquela moral para que o Metrô Esportivo sempre aconteça. Então a gente vai começar aí falando desse parceiro que sempre está à disposição, que é a Natalcor, né? A Natalcor que está há mais de 20 anos aí atuando no mercado em Natal, que conta com mais de 20 médicos, seja eles atuando na área de cardiologia, de geriatria, ginecologia, pediatria e endocrinologia. Agende já a sua consulta através do telefone 98622-9000. Em Natal, a clínica fica no Tirol, na Avenida Rodrigues Alves, 1115. Também é o parceiro da gente, a Arena América. A Arena América aí é a casa do torcedor americano, mais uma casa do futebol potiguar. Já foi inaugurada aí uma parte da arquibancada com 5.000 torcedores, já teve jogo, então, para que ela se torne real de vez, com maior capacidade, que seja uma arena completamente moderna, se associe, então, aí o sócio Mecão, então, faça parte da Arena América. E claro também, ela, já que hoje é sexta-feira, Pitu, a melhor cachaça do Brasil. Pitu é mania do brasileiro. Lembrando, hein? Se beber, não dirige. Não dirija, melhor falando. Nessa chuvinha dá chuvinha, pra esquentar, né? Exatamente. E além do mais, se beber, não dirija. E encerro sempre dizendo, se beber, não digite. Valeu, galera. Até segunda-feira.